Bom, pessoal, obrigado. Boa tarde a todos. Silmar Miller, mais uma vez, obrigado pelo convite ao Safras e Mercado. Nosso tempinho aqui restante, graças ao Fábio Franço, vai ser um pouquinho menor, né? Mas eu vou tentar passar tudo que nós temos sobre o milho nesse tempo que sobrou. Né? Fala o Guilherme é o responsável. Ninguém está com pressa. Não. Bom, o que nós temos aí nesse ciclo 2013 e 2014? Uma questão econômica importantíssima, né? Porque nós temos aí uma pré-fase de final de crise econômica, ou pelo menos é isso que se espera, não é? A Europa parando de piorar, os Estados Unidos tentando começar a melhorar, a China estável, com crescimento num ritmo relativamente estável. Isso cria uma certa expectativa nesse ciclo 2014-2015, que a demanda mundial traga uma recomposição aí, um perfil um pouco menos pior do que tem sido desde 2008, em termos de demanda global para produtos agrícolas. Temos uma situação cambial que é crítica, né? Nós precisamos aí, rapidamente, em 2014, reverter um déficit em conta corrente que é recorde, que é o maior da história do país, são 82 bilhões de dólares. É uma conta difícil de ser administrada e ela só pode ser corrigida com mais taxa de juros e com saldo na balança comercial positiva. Por isso, a taxa de câmbio ela tenta voltar a se valorizar, mas ela não consegue em função dessa dificuldade nossa em administrar esse rombo histórico nas contas correntes externas. As questões da demanda, não é? Sempre que você tem commodities como o café, como o milho, talvez como a soja, meados de 2014, elas voltam a baixar de preço para uma média histórica, se sempre tem uma expectativa que a demanda volta a se revigorar. Então, muitos analistas se concentram nessa expectativa otimista da demanda como o ponto de neutralidade de novas baixas para os preços. Não é? Estamos agora na América do Sul, ou seja, tentando definir realmente o tamanho dessa safra da América do Sul, quanto ela vai ser do milho, quanto ela vai ser da soja, porque isso é muito importante, não apenas para nós, mas para a decisão do produtor americano na safra 2014. A partir de março, eles já estão começando a tomar suas decisões no que plantar mais nos Estados Unidos no próximo ano. E o que plantar mais ou plantar menos influenciará a curva de preços na Bolsa de Chicago, tanto no caso do milho quanto no caso da soja. Então, se vocês olharem a curva de preços do milho, vocês vão ver que os preços da Bolsa de Chicago para o segundo semestre de 2014 são mais altos que os preços atuais. Mas como isso? Não é? O que explica isso? Isso está basicamente fundamentado em um dado, na queda de área plantada americana para o ano que vem. Então, o quadro americano ele será importante assim que a safra sul-americana for definida, né? E as questões da logística nesse ciclo 2014, que novamente passarão a ser fundamentais na formação de preços internos, lembrando que nós não teremos tanto milho para embarcar em fevereiro ou março como nós tivemos em 2013. Né? Lembrando, como é que nós estamos hoje? Né? Nós temos hoje o maior estoque mundial desde 2000. Então esse é o primeiro dado. O estoque mundial de milho hoje é o mais alto desde o primeiro ano da década de 2000. O estoque americano é o mais alto desde 2005. Quando o estoque americano chegou em 50 milhões de toneladas em 2005, o preço máximo da Bolsa de Chicago foi de $4 por bushel. E hoje nós não conseguimos ainda romper os $4 na linha de baixa. O estoque chinês em elevação. Eu até dou risadas lá no escritório, quando a gente vê as matérias aí no jornal dizendo que a China vai comprar 10 milhões de toneladas do Brasil ano que vem. São piadas que surgem dentro do mercado e a gente não enxerga
como que isso realmente vai acontecer, né? Se a China tem um estoque de 67 milhões de toneladas. Demanda e recuperação. E essa é a afirmação mais básica, né? Todos os anos a demanda cresce. Esse ano, com preços mais equalizados num patamar mais baixo, naturalmente a demanda tem uma força um pouco mais favorável. Preços em patamares mais baixos alinham o mercado em foco numa demanda crescente. Então, a demanda vai ser um componente importante ao longo de 2014. O etanol nos Estados Unidos mostra-se em forte discussão. Vocês estão vendo aí a questão do EPA, do Serviço Ambiental Americano, da Agência Ambiental, tentando cortar o mandato de produção do etanol. O mandato é aquela produção mínima que as indústrias de etanol americanas devem produzir para atender o mercado local. Então, é a produção mínima e não a produção máxima. Isso não impede que elas produzam mais do que o mandato, não é? Então, o mercado fez uma certa confusão inicial, pressionou um pouco mais o mercado, mas é uma discussão aí que só vai ser resolvida em meados do primeiro semestre de 2014. E o Brasil depende da demanda externa. Por que o Brasil depende dessa demanda externa? Até 5 anos atrás, nós produzíamos basicamente o suficiente para nós mesmos. Em alguns momentos, havia alguns excedentes exportáveis. Hoje, nós estamos produzindo 20, 25, 30 milhões de toneladas de milho acima da nossa capacidade de consumo. E por mais que nós queremos forçar o governo a ser um participante constante desse mercado, o importante é que ele não tem capacidade mais para gerenciar, administrar excedentes de 30 milhões de toneladas de milho. Então, nós temos que olhar constantemente a exportação, olhar constantemente o mercado internacional, olhar constantemente esse excedente interno que ele se forma ao longo de 2 safras no ano. Então, hoje nós temos uma safra de verão e uma safrinha, que o apelido já não cabe mais, né? Mas que ele é importantíssimo dentro do quadro do ano. Nós já não temos mais entre safra no milho. Nós temos o primeiro semestre com uma safra de verão e um super excedente no segundo semestre, que ele tem que encontrar um lugar para ser colocado. Então, a questão do etanol, a previsão de produção continua sendo muito forte até aí 2023, as questões aí do xisto, as questões a serem avaliadas em todo o mercado americano. A estrutura da indústria de etanol não é uma estrutura que vai desaparecer da noite para o dia, não é? E a produção deve continuar crescendo. Tanto é que hoje, no relatório agora do USDA, o consumo de milho para etanol foi aumentado em mais 50 milhões de bushels. Então, a produção efetivamente não está caindo, né? Nesse momento, 2013 para 2014, o consumo de milho para etanol deve estar voltando a se nivelar aos níveis de 2011, talvez ao longo de 2014 até voltando a superar, bater novo recorde ao longo do ano. A expectativa, então, inicial é de que o próximo plantio americano, que vai ocorrer lá em abril, maio, nós tenhamos uma certa característica de alguma queda de área no milho com alguma recuperação na soja. Pelo menos é isso que o mercado está tentando mostrar para todo mundo. Ou seja, aqui nos Estados Unidos, devido aos estoques altos e os preços mais baixos, nós vamos reduzir a área de milho e aumentar a de soja, que é o que nós não temos. O Júnior acabou de falar aqui que o estoque de soja americano é um estoque extremamente baixo. 4 milhões de toneladas é um estoque extremamente baixo. O que eles precisam plantar? Precisam plantar soja, porque o milho, eles já recuperaram o seu estoque de passagem. O que nós temos que observar, então, são os contratos de novembro na soja, dezembro do milho e dezembro do trigo na Bolsa de Chicago em 2014. É essa relação que o produtor americano estará fazendo para tomar a decisão do seu plantio. E essa relação ainda é uma relação extremamente favorável. O contrato de novembro da Bolsa de Chicago na soja ainda está acima dos 11,50,
e do milho lá nos 4,50, 4,40, 4,60, que é um preço que não é muito animador para o produtor americano, mas já não é 3,5 dólares, 3,30 dólares. Então, esta distância entre os dois preços, né, essa relação de troca, deve levar o produtor americano a plantar um pouquinho mais de soja e um pouquinho menos de milho. Eu acredito que nada que afete o balanço de oferta e demanda futuro do milho, né? Mas o mercado vai tentar precificar ao longo do ano esse corte de área, vai tentar precificar o clima no primeiro semestre em meio à safra americana, trazendo aí alguma expectativa positiva em termos de preço, de volatilidade lá fora. A relação estoque-consumo mundial, ela está hoje retornando aos níveis de 2001, 2002, ou seja, um estoque mundial perto de 164, 165 milhões de toneladas, considerando que o USDA está com números errados para o Brasil, né? O USDA está projetando uma safra brasileira de 70 milhões de toneladas, 68 milhões de toneladas, e é difícil nós acharmos esse número ainda para o Brasil, né, para o próximo ano. Então, só para nós termos uma ideia, o estoque americano hoje em torno de 48 milhões de toneladas, é um estoque mais alto aí desde 2009 e 2010, que era 43, e balizado aí com 2005, que o estoque chegou perto de 50 milhões de toneladas. A expectativa é que, pelo menos no ano que vem, a área se mantenha entre 95 e 93 milhões de acres, que seria aí uma área considerada razoável para a safra americana do ano que vem. O USDA baixou um pouquinho esse estoque final, aumentando um pouquinho o consumo de etanol e um pouquinho da exportação, né? Que, sinceramente, não muda nada o quadro de oferta e demanda atual. Em outras palavras, há excedente de milho já nos Estados Unidos e há um estoque de soja muito apertado. A lógica diz que teremos aí um maior plantio de soja, um menor plantio de milho. Logicamente, o mercado vai tentar precificar alguma alta no milho ao longo do ano por conta dessa variável. Bom, gente, as grandes volatilidades que nós tivemos no preço do milho nesses últimos anos, eles não foram causados pela demanda. Eles foram causados por problemas de oferta. Se nós considerarmos aqui 2008, nós tivemos quebras na Europa, nos Estados Unidos e na Argentina no mesmo ano. Repique de preço. 2010, 2011, quebras na Rússia e nos Estados Unidos. 2012, quebra nos Estados Unidos e na Argentina no mesmo lugar. 2013, até agora tivemos um suspiro de quebra nos Estados Unidos, mas não tivemos mais nada do que isso. Então, os preços do milho estão aí tentando retornar a uma casa dos 180, 190 dólares no mercado FOB de exportação, que é ainda acima da média histórica, não é? Se uma safra sul-americana vier uma safra normal, possivelmente nós tenhamos algum tipo de acumulação maior ao longo do ano, tá? Para 2014, para mudar essa curva, a demanda sozinha não tem capacidade de inverter isso para fortes altos. Então, em 2014, nós precisaremos aí de um grande fato novo. Ou não chover na Argentina nos próximos 30 dias, né? Tomara que seja só lá, não chover, ter um problema de novo na safra americana. Nos últimos 4 anos, os Estados Unidos não teve safras normais, mesmo esse ano, sendo uma safra recorde, não foi uma safra normal. O plantio foi extremamente atrasado, foi o plantio mais atrasado da história, né? Você teve excesso de chuvas em maio e junho, você teve um julho com muito calor, você teve um agosto que praticamente não choveu. Então, foi uma safra grande pela tecnologia aplicada, mas o clima não foi normal. Então, 2014, o mercado vai criar volatilidade de novo em cima do clima, é claro, né? Mas são oportunidades que nós teremos ao longo do ano para vendas por parte dos produtores de forma bem agressiva.
A Argentina, gente, eu vou dizer para vocês que eu não sei qual é o número certo. A Argentina tem uma discrepância extremamente forte, neste momento, entre os números do governo e os números privados. O número privado hoje é em torno de 3,7 milhões de hectares a serem plantados nessa safra, com alguma redução de área. O número oficial do governo é de 5,7 milhões de hectares. Então, não é nada, mas são 2 milhões de hectares de diferença entre o número público e o número privado. E o mercado internacional já não sabe mais em quem confiar. Vai confiar em quem? No dado do USDA. Né? O dado do USDA sobre a Argentina é onde o mercado vai confiar, mesmo que o USD esteja errado. Então, o dado da Argentina, nós estamos colocando aqui, 25,5 milhões de toneladas, 17,5, mas põe um grande ponto de interrogação do lado, porque eu não sei, eu acho que nem mesmo os argentinos sabem a realidade da área. Eu estou usando o número privado porque eu acredito que seja o número mais confiável na Argentina. Tá? A China tem 67,5 milhões de toneladas de estoque. Eu não sei para que ela vai comprar 10 milhões de toneladas do milho do Brasil. Né? Então, realmente, essa é uma afirmação muito fora da realidade. A China importa só o necessário na questão da logística. A China ainda não é um grande importador de milho. Será futuramente, um dia será um grande importador de milho, mas nesse momento não é um grande importador e não será em 2014. Né? Somente uma continha básica. Com Chicago a 4 dólares e 40 para março, uns 195 dólares FOB na exportação, a um câmbio de 2,30, nós temos aí um preço de porto de R$ 25,5. É um preço baixo? Necessariamente não. É um preço que já está basicamente dentro da média. O problema é que nós nos acostumamos mal nesses últimos 2 a 3 anos, com preços de 28, 30, 32 reais no porto. Então agora parece realmente um preço miserável, mas na verdade é um preço que está dentro da média. Isto que nós temos uma taxa de câmbio ainda favorável para nós. Né? Se a taxa de câmbio estivesse um pouco mais valorizada, esse preço seria ainda mais baixo. No Brasil, nós temos aí um forte crescimento de plantio da soja, na safra de verão, como o Júnior já falou. A safrinha está sinalizando uma queda de área. Eu acredito que nós teremos alguma queda de área com alguma queda de tecnologia, mas nós não podemos afirmar que nós teremos um forte corte de produção. Né? Então tomem cuidado com essas afirmações que nós temos aí, de que ninguém vai plantar safrinha, porque as contas podem ser outras lá na frente. Né? O clima neutro para 2013 e 2014, o clima que já disse, né? Nós não temos nem Laninha, nem El Ninho, né? Característico, nós temos um clima neutro. No clima neutro, nós sempre temos variáveis aí que nós podemos esperar comuns aí pela frente. Por exemplo, parar de chover no Mato Grosso no começo de abril. É uma característica regional e quando nós temos um clima neutro, essa característica regional ela se torna preponderante. Demanda depende de preços mais baixos para uma recuperação agressiva. Então, nós precisamos aí reacomodar os preços do milho no mercado mundial para que essa demanda se recomponha e depois ela se tornar um fator de alta. O câmbio como uma variável que poderá trazer surpresas ao longo de 2014. O governo precisa, obrigatoriamente, resolver o problema das contas externas. Se nós tivermos um corte de rating das agências internacionais, isso será ainda pior. Né? Tem uma Copa do Mundo que ainda salva, teoricamente, psicologicamente, a economia brasileira ao longo do ano, mas os mercados eles são muito práticos e realistas. Né? E nessa prática do irrealismo, o Brasil tem um problema que é um rombo externo histórico. A relação de troca soja-milho no Brasil levou a um maior plantio de soja em detrimento do milho. As curvas de preço do milho no Brasil confirmaram a sua tendência, né?
Saímos lá de R$ 32,00 no começo do ano para R$ 21,00 de média de fundo de poço. Poderia ter sido pior se o governo de novo não desse aquele empurrãozinho nas exportações brasileiras, principalmente do Mato Grosso, né, ao longo do ano. Nós estamos trabalhando com uma queda no verão de 15,3% na área plantada, queda geral praticamente em todos os estados. Goiás, por exemplo, tem uma queda de 42% na área, bastante forte, né? Será uma safra de verão de 28 milhões de toneladas, contra 33 do ano passado. A safrinha, nós estamos trabalhando com uma queda diária de 6,5%, 10% no Mato Grosso, caindo de 45 para 41 milhões. A safrinha ela vai começar a ser definida a partir de agora, né? A soja está no tempo certo, provavelmente vai ser colhida num tempo hábil em todos os estados produtores, e o produtor vai pensar assim, mas o que eu faço no inverno, né? Paraná, possivelmente, a área de trigo vai aumentar, tomando um pouco de área de milho. No Mato Grosso, provavelmente, nós teremos um pouquinho de área de algodão, tomando área de milho. Mas, gente, nada além disso. Então, a alternativa que o produtor tem é plantar milho ainda no verão, acreditando no Bolsa Milho do governo, de novo, né? Vem lá o PEPRO, o PEP, seja o que for, para dar uma agilizada na comercialização, mas ele pode, talvez, reduzir tecnologia, né? Uma semente mais barata, menor aplicação de adubo, deixa a lavoura por risco maior um pouco de clima, mas eu não acredito em imensa queda de área plantada de safrinha, tá? Principalmente em estados como Goiás e até mesmo no Paraná. Tá? Com a safra total brasileira de 75 milhões de toneladas contra 82 desse ano, lembrando que a região Nordeste, que esse ano passado sofreu muito com a seca, praticamente não conseguiu plantar, esse ano agora volta a plantar milho de forma regular. O nosso quadrinho de oferta e demanda, então, gente, no caso do milho brasileiro, nós estamos com uma exportação agora perto de 23,6 milhões de toneladas. Dependendo do número de janeiro, podemos chegar até 24 ou 25 milhões. O volume de milho para janeiro ainda não está muito forte nos portos, mas também não era forte para dezembro. Em dezembro já tem 3 milhões no line-up para embarcar, né? Em todo caso, nós teremos aí, enxugando o estoque nacional para 8,6 milhões. O governo, com o contrato de opção, deve comer aí 1,5, 2 milhões de toneladas no mercado. E o restante está disperso no Paraná, Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso ainda um pouco, Minas Gerais um pouco, São Paulo um pouco, né? Então, todo produtor tem um pouquinho de milho em algum canto do país nesse momento ainda. Para o ano que vem, se nós colhermos 75 milhões de toneladas de novo, que ainda é uma safra grande, apesar do corte de área, nós precisaremos por pelo menos 18, 19 ou 20 milhões de toneladas de novo na exportação no ano que vem. Então, simplesmente, a redução de área plantada na safrinha em 10%, 5%, 15%, não nos deixa tranquilo para o segundo semestre de 2014. Nós temos que continuar focando a exportação como uma variável importante para esvaziar o mercado brasileiro. Tá? A nossa curva de exportação tem sido dessa forma nos últimos anos, não é? Nós não temos encontrado logística para embarcar fortes volumes de milho no primeiro semestre. 4 anos, o clima é uma variável importantíssimo na formação de preço do milho internacional. Esse ano teremos volatilidade em termos de clima? Claro, como todo ano nós temos. Só que, para o milho, nós precisaremos deste clima, dessa volatilidade, para conseguir preços melhores na exportação. Sem ela, sem essa volatilidade, nós teremos aí dificuldades sérias nos preços ao longo do ano. Demanda com alguma recuperação pelo perfil econômico e pelos preços mais baixos do milho. Então, os preços mais baixos,
ajudam as indústrias de etanol, ajudam as empresas de ração, ajudam a recompor um pouquinho a demanda. Então, essas coisas colaboram um pouco no sentido da formação do preço. Estoques oficiais baixos no Brasil e preocupação com o Nordeste. Infelizmente, apesar do altíssimo excedente desse ano, o governo não foi hábil para recompor os seus estoques de passagem. Então, é muito provável que, devido à logística e à queda da safra de verão, nós tenhamos um primeiro semestre muito difícil para o abastecimento do Nordeste do Brasil. Então, o Nordeste do Brasil não será surpresa se novamente ele ter que importar milho argentino, mais fácil do que comprar os milhos dos estoques do governo do Mato Grosso, né? Câmbio com uma variável incerta ao longo do ano. Então, o câmbio é uma variável aí que realmente pode trazer para nós uma condição diferente ao longo de 2014. Observar, então, os dados econômicos do PIB, emprego e comércio. Nós temos aí uma condição econômica a ser avaliada. A curva do petróleo e dólar, né, porque o petróleo ajuda o etanol ajuda o milho, e é uma composição importante. A safra 2014, os números da demanda do etanol. Perfil dessa safra argentina, que é o dado em foco agora, porque o clima na Argentina não está regular. As exportações do ano e o clima neutro para 2014. Sem Laninha, sem El Ninho, nós podemos ter sempre alguma surpresa climática pela frente em algum canto do mundo, em termos de safra de milho, principalmente no hemisfério norte.